Oi, meu nome é Marcos e um amigo meu me falou para criar esse canal aqui porque ele disse que todo mundo precisa compartilhar aquilo que pensa. E ele virou para mim e falou como um teste, como exercício, para eu poder compartilhar mais e mais aquilo que eu penso, porque nas palavras dele, a autenticidade está cada vez mais difícil, está cada vez mais raro, cada vez mais complicado. E ele falou que essa luz, essa câmera, esse microfone aqui que vocês estão ouvindo, é tudo bom. E o meu objetivo aqui é só ter uma conversa com você, é só eu expor o meu ponto de vista e falar algumas coisas que eu acredito ser verdade. E eu espero muito que você me procure depois pra gente poder ter uma conversa de verdade sobre as coisas que eu vou falar sobre aqui, tá? E quando ele virou pra mim e falou: nossa, você precisa expor aquilo que você pensa, porque a autenticidade tá raro, esse tipo de coisa, eu comecei a pensar: nossa, então, se a autenticidade tá raro, qual tá sendo o maior problema de todos, então? E eu percebi que a falta de autenticidade, ela pode até ser uma falha de caráter. Mas eu também pensei que o maior problema de todos, ele pode ser expresso tanto de uma forma pessoal, quanto de uma forma de grupo, comunitária, quanto de uma forma social, né? Sociedades, países, grandes conglomerados, entre diversas outras coisas. E quando eu acredito que os três lados, né, o pessoal, o grupo, né, o meio e o geral, o global, eles estão os três tendo o mesmo problema, é ali onde eu acredito que a gente vai acabar encontrando os grandes problemas a serem resolvidos, né? E quando eu pensei em alguma coisa que poxa, o que pode ser então um grande problema do brasileiro, né? Eu pensei em diversas coisas que eu costumo ouvir dos meus pais, dos meus amigos, dos meus familiares, das pessoas que eu conheço, colegas de trabalho, e todo mundo vai ter um discurso pronto de qual é o maior problema do Brasil, quais os grandes problemas do Brasil, que vão passar por Estado, vão passar por sociedade, vão passar por indivíduo, vão passar por grupos de interesse, vão passar por N coisas. E dessas coisas mais comuns, né, eu acho que a primeira coisa que a galera costuma falar é do complexo de vira-lata que o brasileiro costuma ter, né? A falta de autoestima e a tendência à humilhação perante o outro que o brasileiro costuma ter. Por exemplo, um efeito disso, tá? Totalmente idiota, mas um efeito disso é que o brasileiro não pode ter uma opinião forte, é que o brasileiro precisa se explicar o tempo todo, fazer de tudo pisando em ovos, para não acabar afetando as relações interpessoais de forma geral. E apesar dessa causa e efeito, o complexo de vira-lata, eu acabei pensando um pouco e eu percebi que alguns brasileiros têm de fato uma boa autoestima. Que existem grupos, por exemplo, Embrapa, Embraer, são grandes empresas que são orgulhos, ou pelo menos deviam ser orgulhos nacionais. A própria Petrobras, há 10, 15 anos atrás, era uma campeã nacional. Então, eu acredito que, em alguns momentos, o brasileiro sabe ter autoestima, o brasileiro sabe exaltar aqueles que chegam, por exemplo, num pódio, chegam bem, se dão bem. Claro que no Brasil, o vencedor nunca se dá bem para sempre, e você precisa constantemente performar. No entanto, existem pessoas que se tornam ícones, ídolos, e essa galera acaba sendo o contrário desse viralatismo. Vamos pegar um exemplo de Ayrton Senna. Eu acho um ótimo caso aqui para mostrar que nem sempre o brasileiro vai ser vira-lata. Até porque num esporte de elite como a Fórmula 1, o Brasil sempre se vê presente. Okay? Ficou um certo hiato depois do fim de carreira de Felipe Massa e Rubens Barrichello, mas depois disso o Brasil agora está com o Bertoletto. E acontecem coisas no esporte, na vida, que o Brasil pode ter uma autoestima em cima disso. Ok. Então eu pensei, nossa, o grande problema do brasileiro é a lei de Gerson, né? É levar vantagem em tudo o tempo todo. E nas vidas pessoais, né, eu acho que as vidas pessoais, elas são um bom ecossistema disso. A política é um grande lei de Muricy, né? Cada um cuida de si, né? Então, eu acho que sim, é um grande problema do Brasil, de forma geral, levar vantagem. Mas, apesar das relações aqui dentro a gente perceber isso, né?
Existem pessoas que são muito honestas e conseguem ver uma visão de ganha-ganha. São raras, mas elas existem. E por quantidade, né, eu percebi que existe um problema um pouco maior do que esse. Eu diria que esse daí é o segundo ou terceiro grande problema do brasileiro. Mas calma que daqui a pouco a gente chega no primeiro. Então eu pensei na corrupção, eu pensei no jeitinho brasileiro. E, nossa senhora, esse daqui também é outro que você vai ouvir em qualquer lugar o tempo todo, sobre como o Brasil é o país do jeitinho, é o país da maracutaia, é o país da gambiarra, é o país da corrupção, é um país que todo mundo tem que... Não. É possível você ver pessoas íntegras, corretas, honestas, certo pelo certo o tempo todo. É possível você achar. Você tem pelo menos uma, duas pessoas que são assim aqui no Brasil, né? Eu não acho que isso é impossível. Eu não acho que isso é uma grande problemática, no sentido de ser a maior de todas. Eu diria que tá ali, um top 5 talvez, mas muito também por conta desse viralatismo, nós acabamos tentando levar vantagem e nessa tentativa de levar vantagem nos tornamos corruptos. Então, eu diria que é um problema dentro do outro. E que, ok, a gente está falando então do quê? Do terceiro grande problema do Brasil, que é o viralatismo. Que é o complexo de falta de autoestima, que nos leva a ter diversas outras questões. Só que eu encontrei um segundo grande problema. Para poder esquecer disso, o brasileiro vive uma farra eterna. Eu diria que a farra eterna, para a gente poder esquecer esses problemas diversos que o Brasil possui, é o que nos impede de resolver esses problemas. Então eu diria que a nossa farra eterna é o segundo grande problema. A gente tem carnaval, a gente tem feriado em cima de feriado, feriado estadual, feriado municipal, vários feriados nacionais. A gente também tem profissões como bancos, por exemplo, que o expediente é reduzido. A gente tem uma série de lugares em que, por exemplo, uma repartição pública e eleitoral, a fama do direito eleitoral é de só trabalhar a cada 2 anos. E uma frase famosa do nosso país é: o ano só começa depois do carnaval. Esse é o segundo grande problema do Brasil. E conforme eu fui vendo eles dois ali andando juntos, né, eu comecei a discutir na minha cabeça se a falta de autoestima ou a farra para tentar resolver ou esquecer essa falta de autoestima, qual era o maior problema? E aí eu percebi na minha cabeça que no pessoal, no grupo e no sistêmico existe um problema tão grande, talvez até maior. Por pouco. Porque são problemas que andam casados. E conforme a gente vai vendo que existe um problema, por exemplo, você tem um problema de que você está acima do peso e você sabe que você precisa fazer uma dieta, mas você mesmo assim continua se sabotando, comendo doce para poder esquecer da dieta que precisa fazer e do peso que precisa perder, até que você se torna uma pessoa com obesidade mórbida e precisa ir naqueles programas de TV em que você tem que perder 100 e poucos quilos para poder viver. Isso nos leva a coisa que eu acredito que seja o grande problema do Brasil. O brasileiro, de forma geral, eu diria que é mais fácil você achar um brasileiro honesto, que tenha total integridade nos negócios, na família, na vida. Um brasileiro que tenta fazer tudo de forma correta, sem querer jeitinho, levar vantagem. Eu acho que é mais fácil você também achar um brasileiro que sabe a hora de parar, de festejar. Mas para você conseguir chegar nesse ponto, você precisa de um brasileiro que sabe priorizar. O maior problema do nosso país hoje, das nossas vidas hoje como brasileiros, é a falta de prioridade. E novamente, eu vou trazer o exemplo da dieta para isso. Eu e você, se a gente tem um problema maior e a gente usa alguma coisa para poder esquecer daquele problema, ou a gente usa alguma coisa que sabe que pode não dar tão certo, a gente sabe que existe um caminho para a riqueza, que é trabalho duro, mas a gente quer jogar no tigrinho,
A gente sabe que existe um caminho para um corpo bom, que é dieta, descanso, exercício, mas a gente quer usar suplementos duvidosos, a gente quer fazer amor com suco, sabe? É possível você se dedicar e chegar longe, chegar onde você quer. Mas para isso você precisa ter as coisas no lugar. É possível você querer ter um bom parceiro, uma boa esposa, mas para isso você precisa procurar relacionamentos que não reproduzam padrões que você já sofreu ou padrões que você sabe que não vão ser bons para você. E assim sucessivamente. Assim que a gente começa a perceber a presença de prioridade, assim que a gente começa a saber aquela uma coisa que é necessária para que a gente possa, de fato, mudar o nível em algum ponto, em algum lugar, ou aquela uma coisa que vai carregar uma série de outras para onde a gente precisa chegar, é aí que a gente começa a ver aquilo que é útil, aquilo que é bom, aquilo que parece impossível e, acima de tudo, aquilo que vai nos guiar até um objetivo maior, que vai nos levar ao tal do propósito, que é o que muitas pessoas dizem estar buscando, mas a cada 10 pessoas, 20 pessoas que eu vejo falando que estão correndo atrás de propósito, eu vejo uma, de fato, priorizando o propósito sobre qualquer outra coisa. Um propósito real, não ganhar dinheiro, consumir, encher a cara, pegar gente. Um propósito real. Então, resumindo a ópera, não é a falta de autoestima, não é a constante farra que o brasileiro gosta, que o brasileiro tem, que é o maior problema desse país. É o momento em que a gente sabe qual é o problema e a gente para de anestesiar e amenizar a coisa, que a gente chega na nossa prioridade. E é por não sabermos, ou não nos esforçarmos, ou não, de fato, pensarmos acerca do que é a nossa prioridade e do que deixa de ser. Por isso que a vida da maior parte dos brasileiros, que os grupos e que o país não evoluem de forma geral. Aqui é o Marcos. Eu vejo você no próximo vídeo.